Que Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo. É uma imensa satisfação mais uma vez estar com vocês aqui no nosso canal. Deus velado em simplicidade. Eu me sinto honrado até de ter este nome no meu canal, porque através da mensagem do irmão Brana nós podemos ver como que Deus se esconde em simplicidade, tamanha grandeza na qual Ele é, esconder-se em tamanha simplicidade, a ponto de que os sábios e entendidos não podem, ou não puderam e não podem hoje reconhecer Deus em sua manifestação. Assim como nos dias de Jesus, quando aquele grande Deus se condescendeu em um Logos, e aquele Logos se condescendeu em Jesus, eles não puderam reconhecer quem ele era. Mas houve uma Ana que reconheceu, houve um Simeão, houve os reis, os 3 reis, houve aquelas pessoas, houve um Pedro, que era então alguém que não tinha uma sabedoria humana, não tinha o seu bacharel, o seu PhD de teologia. E aqueles homens, então, no seu tempo, sabiam todo o Velho Testamento, poderiam citar na sinagoga, poderiam citar em todos os lugares, mas a dificuldade daquele tempo e nos dias de hoje é quando a letra sai do papel e se torna uma carne humana, ou se manifesta através de uma carne humana. Crê em Isaías 9,6, que uma virgem conceberia, estava lá, Isaías falou, é a verdade, é um profeta. Mas quando aquilo se manifestou nos seus dias, é um filho bastardo, é um filho nascido fora do matrimônio. Este é o Beelzebu, ele expulsa os demônios através de Beelzebu. E nos nossos dias é a mesma coisa. E a principal das coisas, ou a coisa mais agravante, não são os de fora, volto a dizer, são os de dentro. Pessoas, homens, dizem crer na mensagem de William Branham, dizem crer em William Branham, mas negam realmente o que é a mensagem, ou quem é realmente o mensageiro. O mensageiro é o William Marion Branham, exatamente, o homem William Marion Branham. Mas quem usava aquele vaso? Quem manifestava através daquele vaso? Quem falava através daquele vaso? Tem sido uma pedra de tropeço para alguns. Bom, enquanto aqueles dizem assim, ele é um falso, ou ele é um demônio, ele é um enganador, como dizia nos tempos que ele estava aqui em vida, esses aí ainda tudo bem. Agora, o pior são aqueles que estão com a mensagem na mão, isso é, mensagem na mão entre aspas, né? Porque o assunto que eu vou falar aqui, acho que nem mensagem na mão apanha, só quando é para uma certa conveniência, dentro daquilo que lhe convém para abonar a sua linha de pensamento, de raciocínio. Então, para abonar aquilo, então eu vou usar um parágrafo da mensagem do irmão Branham e vou fazer uma aplicação, dizendo assim, não, o profeta falou.
né? Então, querendo dizer, para abonar a minha linha de pensamento. Já cansei de falar, entre aspas, nós não cansamos de falar, mas na página 5 da mensagem das eras da igreja, precisa ter o que? Percepção profética, para ouvir de Deus, ser instruído por Deus, para poder entender o dia e a hora que nós estamos vivendo. O profeta pregou uma mensagem, um verdadeiro sinal, que se deixa passar por alto. Ele diz, Elias foi o sinal do seu dia, Moisés foi o sinal do seu dia, Daniel foi o sinal do seu dia, Noé foi o sinal do seu dia, João Batista foi o sinal do seu dia. E neste tempo há um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Mas eu quero ler essa escritura, que é uma das escrituras, creio que mais lida quando vai se falar a respeito de William Marion Branham. Uma delas, Apocalipse capítulo 10, você lê aí na tua Bíblia, diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado os 7 trovões, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Isto é, os trovões, dali daqueles trovões saíram vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escreva. Isto é, João, sela esse assunto, não escreva. João poderia dizer, mas por quê? E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Que segredo é esse? Lá atrás estava falando dos trovões, e aqui está falando dos segredos, ou do segredo. Nos dias da voz do 7º anjo. O assunto é que o Elias de Malaquias 4 é o mesmo anjo de Apocalipse 10, 7? É o mesmo? Eu vou deixar o irmão Branham responder. Eu não vou entrar aqui em detalhes, grandes estudos, debater isso. Não, eu vou deixar o irmão Branham responder. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara para você que está vendo este vídeo, que vai ver este vídeo. Se você crê realmente que o irmão Branham é profeta, se você realmente crê, você vai ficar com o que ele vai dizer, o que ele vai responder sobre esse assunto. Agora, se você diz, não, eu creio que o irmão Branham realmente é um profeta, creio no que ele diz, mas o meu pastor disse que isto e aquilo, e isto e aquilo. Então faz o seguinte, volte atrás do que você vai dizer, eu creio, não, diz, não, eu não creio que o irmão Branham é profeta.
creio que o irmão Branham é um homem de Deus, um mensageiro da era, mas eu não creio que ele é o anjo de Apocalipse 7. Assim, então, na realidade, é melhor você dizer nem que ele é profeta. Porque se você dizer que você crê que ele é profeta e você vai contrariar o que ele vai dizer, você está contrariando o que Deus disse através da sua boca. E um profeta simplesmente é a boca de Deus. Um profeta, ele é a boca de Deus. Ele sempre vem com assim diz o Senhor. Então, se você dizer, eu creio no irmão Branham, tal, mas isso, assim, meu pastor, fica com o seu pastor, e um recado que eu lhe digo, fala para o seu pastor assim, pastor, não fala mais nem o nome do irmão Branham, não cita mais o nome do irmão Branham, pega a sua Bíblia e prega aí para o povo que você crê, mas não seja hipócrita, isso é hipocrisia, você dizer que crê que o irmão Branham é um homem de Deus, é um profeta de Deus, e você contrariar o que este homem, este profeta de Deus, vai citar aqui, eu tenho algumas citações, você vai contrariar aqui. Então você não crê que ele é profeta de Deus, e tampouco seu pastor, ou outros pastores qualquer pastor que disser, que for por esta linha, por este lado, sabe? Por esta linha, por este lado, refutar isto, ou se opor contra isso, você está dizendo que você não crê que o William Branham é o profeta de Deus. Porque se você disser que o irmão Branham é um profeta de Deus e você contrariar o que ele está falando, você está falando que ele é um mentiroso. Você está chamando um profeta de Deus de mentiroso. E se um profeta de Deus falou, vai citar aqui provando que o Elias de Malaquias 4, 5 e 6, aquele Elias que viria para restaurar todas as coisas, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Disser que não é a mesma pessoa, você está chamando Deus de mentiroso. Você está chamando Deus de mentiroso. Eu fiz alguns áudios, algumas citações, fiz alguns áudios, irmãos que pediram, enviei para alguns, agora resolvi fazer um vídeo, um certo irmão pediu, se era possível, eu estava aguardando o momento, certo? Porque a gente não vem aqui também fazer um vídeo aleatoriamente. Às vezes vem algo no coração da gente, aí nós pegamos e então nós gravamos algo sobre o assunto. Né? Não é aleatório, não. Algo que vem no coração, nós viemos aqui e gravamos e então publicamos aí para alguns irmãos. Então, essas coisas que não dá para entender. Eu gravei no meu canal, eu creio que, não me lembro que ano, tempos atrás aí cheguei até a colocar lá um alerta aos eleitos, tal, é o que me veio na mente, não foi para chamar atenção, um alerta aos eleitos do Brasil, não. Algo que me veio no momento, um título que me veio na hora, eu coloquei ele, talvez poderia ter sido outro título, alertando sobre quando estava iniciando este assunto há anos atrás, que alguns tirariam a mensagem do púlpito, tem lá o vídeo depois, parcialmente, né, aos poucos. É como dizer assim, eu creio em Deus, mas algumas coisas que eu não creio, não. Algumas coisas eu creio, outras coisas eu tenho minha dúvida. Não, aquilo ali sim, aquilo ali não é não. Me recordo de um comandante meu, já falecido, ele perguntando para a tropa, uma vez em uma aula, perguntando a respeito de Deus, que as pessoas iam trabalhar na área da segurança, tal, e falando sobre família, aconselhando, né? Ele era uma pessoa muito, muito boa, e ele dizendo assim, a pessoa diz assim, eu creio em Deus, mas em algumas coisas eu não creio não. Aí um se manifestou e disse assim, eu creio em Deus sim, mas tem algumas coisas aí ele falou assim, você conhece uma mulher meio grávida? A mulher vai lá no médico e o médico fala assim, você está meio grávida. Aí ela volta do médico e fala, e aí? Tá grávida ou não tá? Ela vai dizer assim, não, eu fui lá no médico e disse que eu estou meio grávida. Meio grávida? Não existe meio grávida. Ou você crê em Deus, ou você não crê que ele existe. Ou você crê que o irmão Branham era um profeta de Deus, ou você não crê, não tem meio termo. Não tem meio termo. Entendeu? Então, você
depois de tudo que eu vou comentar aqui, se ainda você disser que você fica com o seu pastor está dizendo, entendeu? Então, pro mesmo rumo que ele estiver indo, você vai. Só quando chegar no dia de amanhã, quando você estiver diante da face do Senhor Jesus Cristo, se tiver que se assentar com ele, eu quero ver se o seu pastor vai se responsabilizar de contrariar isso aqui, pegar essas citações que o profeta disse aqui, e falar com o Senhor Jesus Cristo diante dessa situação, que quando isso for mostrado para ele, e para você também. E para você também. Então isso aqui é uma advertência. É uma advertência. Há muito tempo era para eu ter gravado este vídeo, né? E eu deixei passar um tempo, aí gravei uns áudios, mas agora eu senti de gravar realmente, estou aqui, ponto. Que isso sirva de ajuda para você e você desperta, tá? E se tiver alguém que discorda com o que eu vou pregar, o meu telefone vai ficar na descrição do vídeo, tá? Eu não gosto de ficar discutindo aqui no canal, não gosto de ficar discutindo em rede social, às vezes alguma coisa a gente prefere nem ver, porque se a gente vê, a gente é enfático, vai falar, aí vai estender o assunto. Mas meu telefone vai estar aí embaixo, entra em contato, fala comigo então, pode falar comigo, tenha liberdade, tá? Pode falar. Estou à sua disposição. Então, aqui, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Eu quero falar um pouco aqui deste assunto. O que são estes 7 trovões? Eu tenho aqui em minhas mãos a mensagem O Desvelar de Deus, que inclusive, de onde veio a fonte, de onde veio essa teoria de que o Mombrana não é o anjo do Apocalipse 10:7, lia muito isso aqui para o seu povo até então, dizendo que este era o mistério. Este era o mistério. Agora não. Agora mudou. Agora a teologia que o apanhou, os seus estudos escatológicos, seus diplomas, que tanto combatiu o diploma de parede, que pregou por 40, 50 anos a mensagem do profeta, e agora está pisando, desfazendo tudo aquilo que pregou lá atrás. Como que fica isso? Mas eu quero ler aqui um pouquinho o que o Mombrana diz assim: Mensagem Desvelar de Deus, para nós irmos para outras citações. O profeta diz assim, esta mensagem, deixa eu apanhar aqui o meu óculos, a iluminação aqui não está muito boa, nós estamos nos preparando para mudar um pouco aqui o cenário, um pouquinho. Parágrafo 336, o Desvelar de Deus. Porém, agora, conforme Apocalipse 10 tem prometido, todos os mistérios de Deus que têm estado escondidos nas páginas por através daqueles anos seriam amadurecidos, trazidos na era da mensagem do sétimo anjo. A congregação diz amém, Mombrana. Não sei se alguém vai dizer amém, mas a congregação lá diz amém. Amém, assim seja. O que ele diz, há 1 ano e 6 meses atrás, quase para 2 anos agora, vá lá para Tucson, esteja ao norte de Tucson, um grande estrondo. E o que aconteceria? Os selos seriam abertos, os selos revelam estas coisas. Voltou exatamente como ele disse. Apocalipse, o que eu disse aqui? Apocalipse 10. Que é isso? Mostra que isso não pode ser um homem. Tá vendo?
Não é um homem, é um ser celestial. Um homem não pode. É um ser. Aí eu poderia ir lá para a mensagem. Eu poderia ir lá para a mensagem A Brecha. Eu poderia até ir para lá, não sei se. Talvez ficaria um pouco extenso, não sei se eu tenho a mensagem A Brecha aqui comigo. Não sei se eu teria ela aqui fácil, né? Aqui já abri praticamente quase aqui em cima. Mas vamos ver o que o irmão Brana diz a respeito deste sim, aqui 41. Eu nem ia entrar nisso, mas eu vou entrar. E quando os selos são abertos e os mistérios de Deus é revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo, colocando o pé sobre a terra, sobre o mar, com o arco celeste sobre a cabeça. Vai lá na mensagem ao nascer do sol, a partir do parágrafo 13, e lê lá. Lê lá. Cristo colocando o pé sobre a terra. Agora, lembre-se, este sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Isto é, este anjo forte, está falando que o sétimo anjo, que está em minúsculo, está na terra no tempo desta vinda. Exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem ao mesmo tempo em que o Messias veio nos dias. João sabia que ia vê-lo porque ia apresentá-lo. E compreendemos que nas Escrituras, em Malaquias 4, há de haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir, e ele há de revelar pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus. Como é que é, irmão Branco? E ele há de revelar todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos. Restaurar todos estes mistérios que buscou se desvendar ao longo destes anos denominacionais. Agora, isto é o que a palavra disse. Sou responsável apenas pelo que ela disse. Está vendo? Está escrito, está certo. E o que é isto? Agora vemos que o livro de 7 selos agora é um mistério da redenção, é um livro de redenção de Deus. Agora todos os mistérios neste tempo se cumpriria ao toque deste mensageiro. Não, ele não revelou. Ele não revelou todos os mistérios. Não, ele não revelou todos os mistérios. Seria através desse mensageiro, mas ele não revelou todos os mistérios. Aí coloca no plural, o mistério. Agora aqui está o anjo na terra, em minúsculo. Outro anjo forte mensageiro desce. Veja, este anjo era um anjo terrestre, mensageiro. Está falando a respeito do mensageiro da era. Mas aqui desce um do céu, um concerto do arco celeste. Veja, só poderia ser Cristo. Exatamente como foi em Apocalipse 1, de pé no meio de 7 castiçais, um arco celeste na aparência de pedra, de jaspe e de sardônio. E aqui retorna ele no capítulo 10, depois do tempo vindouro, em que todos os mistérios hão de se cumprir e os selos hão de ser abertos, e proclamando que não haveria mais demora. Ele diz, quando o sétimo anjo tiver começado a tocar, então o mistério se cumpriria. E é a hora do anjo aparecer. Estamos bem perto, em algum lugar. Certo? Agora, observe. E o que foi que aconteceu no Monte Pôr do Sol? O irmão Brana estava falando de algo que havia acontecido. Agora, o desvelar de Deus, vamos aqui. O que ele disse? Há um ano e 6 meses, quase onde está, vá para Tuxo, esteja ao norte de Tuxo, um grande estrondo. E o que aconteceria? Os selos seriam abertos, os selos que revelam estas coisas. Voltou exatamente como ele disse. Que é isto? Mostra que isso não pode ser o homem.
Isso atinge perfeitamente, simplesmente tão exato quanto possa ser toda vez. Que é isso? É a mão de Deus. Veja diante de nós. E porque é a mão de Deus, veja diante de nós. E porque está em um grupinho, velado em carne humana. Está em um grupinho, velado em carne humana. E está velado para o mundo exterior. Ele está escondido do mundo exterior. Ele está revelando-se aos pequeninos, os que desejam aprender. Onde estava esse anjo forte? Onde estava esse Cristo? Estava velado onde? Manifestando-se onde? Veja, cada parábola da Bíblia, cada tipo da Bíblia se manifestou bem aqui diante de nós. O mesmo Deus na coluna de fogo que escreveu a Bíblia, tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, está bem aqui, manifestando-a. Onde, irmão Branco? Eu não estou vendo, irmão Branco. Cadê? Você está falando que ele está manifestando aonde? Manifestando aonde, irmão? Manifestando aonde, pastor? Esse anjo forte, esse Cristo que desceu, estava manifestando aonde? Em quem? Mostrando bem exatamente o que houve e tornando a interpretar e para deixar seguro de que é a interpretação. Que interpretação é essa, irmão Branco? Vamos para o 273. Todo mundo sempre vem a mim e diz, irmão Branco, aqueles 7 trovões que a voz fez soar, e ele disse, não escrevas, vê, mas fecha-o. Diz, isso serão 7 trovões que haverão de ser revelados nos últimos dias. Veja, os 7 trovões que nos haverão de dizer, ou é uma pergunta, né? É uma pergunta, eu quero dar ênfase aqui, porque para não... Um tio e uma vírgula, as pessoas já captam isso já de uma maneira maldosa, né? Que amam fazer isso, né? Isso serão os 7 trovões que haverão de ser revelados nos últimos dias. Veja, os 7 trovões que nos haverão de dizer. Agora, isso não parece muito bom, vê? Porém, cuidado com o que você está falando quando você diz isso. Ele diz, toma cuidado para que tu não escrevas isso, está vendo? Aqueles 7 trovões fazem soar as suas vozes, veja, e ele disse, não escrevas isso, vê? Mas isso é para ser selado no livro até os últimos dias. Agora, muitos têm dito para mim, e teólogos disseram, irmão Brana, se o Senhor Deus, vai vendo, disse para o seu povo, humildemente, dizendo isso, disse, o Senhor estaria qualificado para escrever uma Bíblia. O Senhor mesmo, sua palavra, se Deus tem manifestado, olha só, se Deus tem manifestado, quer dizer, os teólogos, se Deus tem manifestado através do seu ministério, através desta carne chamada William Branham, você poderia escrever uma nova Bíblia. Você já pensou? Escreve um livro. Por que o senhor não escreve, quem sabe, um livro aí, né? Interessante, né? Vai vender muito. Vai dar autógrafo, assinar. Mas continuando, eu disse, isso poderia ser verdade. Veja, ele estava tentando me apanhar. Está vendo? E eu disse, mas veja, eu não poderia fazer isso. Ele disse, porque o Senhor não poderia? O Senhor tem todas as qualificações. Eu disse, mas olhe, nenhuma só palavra pode ser acrescentada ou tirada, está vendo? E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, o Senhor, veja, disse, não seriam aqueles 7 trovões soando? Não será aquilo uma revelação a ser dada a algum homem?
particular. Eu disse, não, Senhor. Isso estaria lhe acrescentando algo ou lhe tirando algo? Isto é, não é o homem que revelaria isto, mas Deus através de um homem, de uma carne humana que revelaria o que aquilo seria. Por quê? Se nós lermos lá em Apocalipse, diz que só o Cordeiro era digno de abrir e desatar os 7 selos. Não havia nenhum homem, João até chorou, que não havia ninguém digno. Não havia ninguém, nem no Velho Testamento, nem no céu, nem debaixo da terra, ninguém digno de abrir. Então, como? Se não havia ninguém digno, se era só o Cordeiro, então, como que ia fazer então? Aí, São Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem em uma carne profética. Se você não crê, é problema seu, não posso fazer nada. Agora, ficar interpretando e falando coisas, fazendo aplicações, deslocamento da mensagem, deslocamento da Bíblia, para defender uma tese, defender a sua sabedoria humana. E falar a vocês também que engolem isso, membros e outros e ministros que engolem isso, deixa a mensagem de lado, prega só a Bíblia, larga, não fala que, nem cita o nome de William Branham, que é vergonhoso isso aí. Eu disse, não, Senhor, isso estaria lhe acrescentando algo ou lhe tirando algo. Está tudo revelado ali dentro. E os 7 selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. E um ponto de exclamação. Então, os selos revelaram totalmente o que foi aquilo. O que é esse aquilo? Vamos dizer assim. Esse aquilo era o que os trovões disseram. Soaram. Cada selo era um trovão. Ou cada trovão era um selo. Então, se já foi tudo revelado nos céus, que mistério é isso? Ah, é o dia e a hora de Cristo. Esse é o dia. E este somente o 7º anjo é que vai revelar. Meu amigo, a segunda vinda já começou há muito tempo. Já começou há muito tempo. A primeira vinda não começou quando Jesus apareceu e em cena nasceu, não. A primeira vinda começou quando o mensageiro já estava ali. Já estava lá no ventre de Maria, ou de Isabel. Já estava no ventre de Isabel. Quando ele já estava ali no ventre de Isabel, já estava ali Deus preparando aquele homem para através da escritura, onde ele diz a voz do que clama no deserto, ele mesmo diz, ele já estava preparando o caminho ali, já quando ele entrou em cena, quando ele apareceu em cena, já havia um mensageiro, já havia um Elias ali mostrando, apontando para ele. Ali já era a primeira vinda. A segunda vinda já iniciou. Deus levantou um profeta. 6 de abril de 1909, e creio que é isso. 6 de abril de 1909. Ali, quando aquele homem nasceu, apareceu uma luz, vocês sabem muito bem, na sua janela. Aquele homem, quando era uma criança, a voz falou com ele para não corromper o seu corpo, para não beber, para não fumar. Quando crescer, há uma obra para ti. O que é isso? É a segunda vinda. 1 Tessalonicenses. O mesmo Senhor descerá com alarido. Aí prega assim, alarido é uma mensagem. Não é, mas alarido é uma mensagem. Sim, claro. Qualquer um da escolinha dominical aí das crianças sabe que o alarido é uma mensagem. Essa é a mesma voz lá de São Mateus 6, que vem o esposo, sim. É a mesma voz? Então, se o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e o alarido é uma mensagem,
E peraí, então se eu repito isso 500 vezes, 1000 vezes, quando precisar. Se o alarido é uma mensagem, se o meu Senhor descerá do céu, se o irmão Brana é o portador deste alarido, então, e ele recebeu de quem? Porque diz que o meu Senhor desceria do céu. Se eu não creio nisso, então se torna incoerente. Os mesmos Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. É o que a mensagem está fazendo. Isto é o que é a segunda vinda. Ninguém está falando do rapto. O rapto é o final da segunda vinda. O final da primeira vinda foi quando Jesus se foi. Quando ele morreu, ressuscitou, tudo fazia parte da primeira vinda. Ali subiu ao alto. Quando ele disse que ele voltaria. Então ele foi, terminou então sua primeira vinda. Essa segunda vinda está aqui, 1 Tessalonicenses. Está tudo revelado ali dentro. Os 7 selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Veja, isso está ainda na palavra. Você não pode sair desta palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus jamais deixará essa palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns. Cegando alguns. Ó, este homem que está falando aqui, ó. Vocês falam que ele não é o anjo de Apocalipse 10:7. Tá? É esse homem que está falando. Sou eu não, vou repetir. Deus jamais deixará essa palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Graças a Deus. Ele sempre fará assim. Então Deus sempre fará assim. O que nós podemos fazer? Só que Jesus, na oração sacerdotal, ele levantou as mãos para o céu e disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos. Deus escondido, revelado em simplicidade. Não há outra forma, não há outra maneira. Agora eu vou para as citações aqui, vai ser um pouco longo, mas anota tudo isso daí. Este mensageiro, vamos ver o que ele está dizendo agora, mais algumas afirmações aqui. Eu sei que eu abri uns parênteses falando sobre trovões, sobre os mistérios, quem era o anjo forte que desceu, tá? Aquela constelação, 7 anjos que vieram da eternidade. Tá? Eu duvido que você crê nisso também, duvido. E se esses homens que apoiam essa teoria, essa linha de pensamento, se vocês creem nisso aqui, eu acho que não. Vamos lá. Senhores, é este o tempo. Parágrafo 237. E eu creio que o 7º anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da 7ª era da igreja de Apocalipse 3:14. Como é que é, irmão Brana? Não. Eu creio que o 7º anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da 7ª era da igreja de Apocalipse 3:14. Recordem. Agora deixe-me ler. Vejam como posso ler. Agora, este foi o 7º anjo. Mas no dia da voz do 7º anjo, 7º versículo, quando ele começar a soar e cumprirá o mistério de Deus. Quando ele começar a soar, isto é, tocar essa trombeta, pregar a mensagem, se cumprirá o mistério de Deus, deve ser acabado. O mistério. Tá no singular aqui. O Brano não falou os mistérios. Quando ele fala do mistério aqui, ele está englobando tudo. Semente da serpente, casamento de divórcio, 70 semanas de Daniel, trovões, eras, trombetas. Então está tudo incluído dentro de um pacote só. Se cumprirá o mistério de Deus, deve ser acabado. Se cumprirá
o mistério de Deus deve ser acabado, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A era de Laodiceia, parágrafo 20. Primeiro de tudo, este mensageiro será um profeta. Ele terá o ofício de um profeta. Ele terá o ministério profético. O ministério será solidamente baseado na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, ela será segundo a palavra, e sempre chegará a suceder. Ele será vindicado como profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta a encontramos em Apocalipse 10, 7. Será que o irmão Bruno errou aqui a escritura? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. O irmão Bruno disse que o sétimo anjo, pois 10, 7 é um profeta. Vamos lá para a mesma mensagem, a era de Laodiceia, no parágrafo 21. Agora, esta pessoa que neste verso é chamada anjo, com minúsculo, na versão do rei Tiago, não é um ser celestial. O sexto anjo tocando a trombeta, o qual é um ser celestial, certo? O sexto anjo, que está em Apocalipse 9, 13. E o sétimo, segundo esta ordem, está em Apocalipse 11, 15. E este aqui, vocês estão vendo? Preste bem atenção. Que a segunda ordem, isto é, a segunda ordem, vou ler aqui de novo. O sexto anjo tocando a trombeta, com um ser celestial, está em Apocalipse 9, 13. Certo? E o sétimo, segundo esta ordem, tem uma ordem. Vocês querem ler a Bíblia de uma maneira como se fosse um livro. E não é assim. Para começar, qual é o livro mais antigo da Bíblia? É o livro de Jó. Por que ele não está lá no começo, em Gênesis? Se é o livro mais velho, mais antigo, por que ele não está lá atrás? Apocalipse é livro de símbolos. Ali você tem que ter uma visão profética para entender os tempos, as estações. Não é um livro de historinha. João e Maria foram na floresta. João e Maria estavam na floresta e ali eles estavam colhendo frutas. João e Maria voltaram para casa com as frutas. Pronto. Não é um livrinho de historinha, não, gente. Abre os seus olhos. O Bruno pregou uma mensagem, Apocalipse, livro de símbolos. Então não é uma ordem cronológica assim. Por isso tinha que ter um profeta, por isso que vocês teólogos da mensagem, né, os eruditos e outros aí que não têm a luz, aí fazem essa confusão toda, né? Agora esta pessoa que neste verso se chama anjo, na versão do rei Tiago, não é um ser celestial. O sexto anjo tocando a trombeta, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, 13. E o sétimo, segundo esta ordem, está em Apocalipse 11, 15. Este aqui, em Apocalipse 10, 7, é o mensageiro da sétima era. E é o que, irmão Branco? E é um homem. Este aqui em Apocalipse 10, 7. Quer que eu desenhe? E este aqui em Apocalipse 10, 7 é o mensageiro da sétima era. E é um homem. E ele tem de trazer uma mensagem de Deus. E sua mensagem e ministério vão consumar o mistério de Deus, como ele tem anunciado a seus servos, os profetas. Deus vai tratar a este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. Isso é o que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, o Senhor não terá feito?
Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Então, se o Senhor não fará coisa alguma sem revelar, sem revelar aos teus servos, os profetas. Ah, mas o Momborno é profeta. Quer dizer, então você vai ter que crer num retorno aí. Se falar que o Momborno não revelou, mas não revelou o dia e a hora. O dia e a hora. O dia e a hora não é do que se trata o assunto aqui. Obviamente, a noiva saberá o dia e a hora. Quando Deus tomar esta noiva, quando aquela dinâmica tomar esta noiva, realmente, totalmente isso, e se já está a caminho, porque a totalidade da palavra já veio. Deus já está trabalhando nesta noiva. Eu gosto sempre de tocar neste assunto. Aquela moça com aquele homem de Chicago, milionário de Chicago, ela sabia o dia, ela sabia a hora, ela estava ouvindo até os barulhos da carruagem quando estava vindo, ela é ele que está vindo, e ela se aprontou e sabia. O profeta fala aqui sobre Romeu e Julieta. Romeu e Julieta sabia, já tinha combinado, ele já tinha deixado uma mensagem para ela. E dentro daquela mensagem ela captou o momento e a hora. A noiva não será pega de surpresa. Ela não será pega de surpresa. Eu me lembro quando eu era jovem, quando eu era criança, na cidade pequena que eu morava, tinha muito negócio de, fulano roubou a moça. Roubou, não é como roubou, ninguém viu, mas a moça sabia. A moça sabia. A hora que o fulano ia roubar ela sabia, estava tudo combinado. Então a noiva saberá, isso estará, a noiva saberá muito bem o dia e a hora. Por isso que ela já está limpando as suas vestes, já está arrumando as suas malas, está saindo fora de tudo quanto é enrosco, sistema, interpretação humana, afeto familiar, afeto de tudo quanto é tipo de coisa. Que tenta segurar ela de todas as formas. Ninguém segurou Rebeca. A mensagem chegou ao seu coração, ela disse, eu irei, acabou, eu irei. E isso está na noiva, eu irei. O mensageiro o Eliezer trouxe sua mensagem e foi lhe perguntar, irás tu com esse rapaz? Irei sim, eu irei. Deixa ela responder, deixa o eleito responder, ele irá, ele sairá do sistema, ele sairá do enrosco, ele sairá debaixo dessa servidão humana. Eu quero pregar ainda algo aqui sobre a revolta dos rejeitados. O modus operandi, quando alguém é esclarecido pela mensagem do dia, realmente como é, que sai de um sistema, não estou falando mais nem sistema denominacional mais, o sistema formado dentro da mensagem. O modus operandi, como eles agem, como eles fazem. Eu tenho conversado com irmãos, com pessoas que têm se posicionado com a palavra, e é o mesmo modus operandi, a mesma forma. A revolta dos rejeitados. Eu quero entrar num assunto desse e vou fazer as minhas anotações. Coisas que é incrível e dizer homens que creem na mensagem do profeta desta era. Se não cresce, então, como seria? Perguntas e respostas número 4 de agosto de 1964. Parágrafo 154. Sim, é a mesma pessoa. Apocalipse 10 é a mensagem do sétimo anjo, o qual o sétimo anjo mensageiro da sétima era, o qual é Malaquias 4. O profeta está respondendo aqui. Você vai ficar com o que diz o profeta ou o que diz o seu pastor ou aqueles outros ministros ou irmãos que apoiam isto? Mensagem ouvi, mas agora vejo. 27 de novembro de 1965. Ouvi, mas agora vejo. 201. Agora nos foram prometidas as eras da igreja através de reformadores, e nós a tivemos. Porém, ele prometeu em Malaquias 4 que ele manteria seu padrão nos últimos dias. O que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos para aquele próprio propósito. E a igreja está tão partida em denominações. A igreja, vamos dizer assim,
A mensagem, né? Partida em denominações e ismo, está tão destroçada que está morta. Foi uma portadora. Então ele prometeu na hora da mensagem do sétimo anjo, os 7 selos seriam revelados e os mistérios de Deus seriam revelados. Apocalipse 10. Quando o sétimo anjo começar a soar a sua mensagem, não o serviço de cura, a mensagem que segue o serviço de cura. Aqui na mensagem do Velar de Deus ele fala sobre Moisés. Quando Moisés entrou em cena, foi os sinais ali, diante de Faraó. Ali foi os sinais. Depois Deus começou a operar em Moisés, quando lá na frente, então, Deus deu as tábuas da lei. Ele começou a legislar sobre o povo. Então houve ali, então, uma fase do ministério Mombrana que foram os sinais, as operações, os milagres, aquelas coisas todas, para que depois, então, Deus desse a tábua das leis. O ministério do Mombrana, sabemos que foi os sinais, curas, revelações, até que vieram, então, os selos. Dali, quando Mombrana, Deus revelou o selo através do profeta, ele diz, a Bíblia se tornou nova para mim. Dali, então, veio já a sua rejeição. Dali, então, veio a sua rejeição. Por quê? A partir do momento que os selos foram abertos, a partir do momento que a mensagem a palavra foi aberta, os entendimentos, os mistérios foram desvendados, aí contrariou todo o sistema religioso, todo. Então não puderam suportar isto. Como Paulo dizia, oxalá me suportasse na minha loucura. Então aí o Mombrana já era um louco, o Mombrana já era um homem que descambou para algo que não era bem assim. Senhores, este é o tempo, 30 de novembro de 1962, 241. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é o mensageiro da era da igreja. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é o mensageiro da era da igreja. Vem? Agora observe. E nos dias, reticentes, agora observem aqui. Mensagem na era de Pérgamo, 182. Sua palavra era o pão, era o maná perfeito, que se o homem por ele viver, nunca morrerá. Mas logo depois da morte dos pais, ninguém parecia conhecer a verdade exata. E em pouco tempo, este maná pareceu ter sido escondido do povo. Mas em cada era Deus começou a dar novamente a revelação que estava escondida neste último dia, segundo Apocalipse 10:7. Um profeta virá e revelará todos os mistérios e depois virá o Senhor. Ora, eu disse que cada era os mensageiros receberam a verdade escondida, mas eles não receberam somente para si mesmos. Mas é como aconteceu quando os discípulos foram pedidos para distribuírem os pães e os peixes às multidões. Jesus disse-lhes, Jesus deu-lhes o alimento partido. E eles, por sua vez, distribuíram ao povo. Deus dá seu maná escondido ao vencedor. Não pode ser de outra maneira. Ele não abriria seus tesouros àqueles que rejeitam o que está revelado. Então, os tesouros de Deus, ele só abre para aqueles que Deus sabe que dentro deles há uma semente. Há uma semente eleita ali. E o eleito, ele clama pela verdade, ele clama pela liberdade, porque a mensagem veio para libertar o povo, não para prender num sistema nem debaixo de uma servidão de um homem renomado, um grupo renomado, ou uma nomenclatura de algo. Não. Veio para... Há um hino que canta sangue clama liberdade. É um hino que eu acho lindo demais. Sangue clama liberdade. E nós já tivemos o nosso jubileu. Jubileu, o ano da proclamação, da libertação dos escravos. Agora o que acontece? Muitos aqui que não atentam para isso, porque havia o ano do jubileu, vocês sabem disso, os domésticos da fé, que quando dava os 50 anos, tocava-se uma trombeta e aquele escravo deixava a sua enxada, e não queria, e era o tempo da liberdade dele, ele estava livre. Estou resumindo.
Mas aqueles que não atentassem para aquela voz da liberdade, para aquela trombeta, e não deixasse ali tudo, era colocado ali uma sovela em seus ouvidos, colocava-se uma argola em suas orelhas, e ali ele seria escravo para sempre. Então a trombeta de Deus, a voz de Apocalipse 10:7, o Malaquias 4 está falando ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Você tem que ser livre. Ser livre debaixo de um sistema humano. Você tem que ser livre. Libertar-se disto. Porque se a trombeta desce no sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, há uma trombeta tocando aqui, há uma voz tocando aqui, há um alarido soando aqui, te dando a liberdade para você deixar essa enxada, deixar este caminho, procurar onde há uma fonte que realmente tem jorrado a água limpa, a água pura, não cisternas rotas, cheia de interpretações humanas, até mesmo dentro da própria mensagem. A Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar água ruim, água boa, água suja e água limpa. Deus dá seu maná escondido ao vencedor. Não pode ser de outra maneira. Ele não abriria seus tesouros àqueles que rejeitam o que está revelado. Então, meu amigo, só realmente quem rejeita, se você rejeita. Era de Laodiceia, 38. Agora, este mensageiro de Malaquias 4, de Apocalipse 10:7, fará duas coisas. Eu já ouvi muitas citações dessa aqui, várias vezes. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Isto é, levará de volta aos pais apostólicos a doutrina dos apóstolos, a fé apostólica, a doutrina dos apóstolos, como era a doutrina dos apóstolos, de acordo com Atos e assim por diante. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Então já foi revelado. Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios verdades, revelados divinamente, que converterão o coração dos filhos aos pais de Pentecostes. Serão exatamente assim. E ainda no parágrafo 159c da Era de Laodiceia, mas agora, de acordo com o tempo em que estamos, na Era de Laodiceia, o profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 deve estar na terra. Uma vez mais, o assim diz o Senhor, deve estar aqui, pronto para ser manifesto com infalível vindicação. Assim a verdadeira semente já está amadurecendo e a seguir a ceifa. Primeiro selo 205, mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não reformar, revelar os segredos. Revelar segredos é a palavra do homem. Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, penetrando até a divisão dos ossos e discerne os segredos do coração. Está vendo? Este homem não é um reformador, ele é um revelador. Revelador do que, entre parênteses? Dos mistérios de Deus. Nos pontos em que as igrejas emaranharam e tudo mais, é para ele vir com a palavra de Deus e revelar a coisa toda. Quarto selo 378, Apocalipse 10, para mostrar que a mensagem do 7º anjo será uma pessoa. Como que é, irmão Brana? Apocalipse 10, para mostrar que a mensagem do 7º anjo será uma pessoa. Nestes últimos dias, ungido por Deus para um ministério exatamente como Elias, como o profeta, foi como está predito em Malaquias 4, para revelar a verdadeira palavra de original de Deus nesta geração, a palavra original de Deus nesta geração. Como ele fez a Jezabel natural, assim fará este homem a Jezabel espiritual. As igrejas denominacionais, tive de ir ao capítulo 7 e ao capítulo 10, versículo do 1 ao 7, para provar que estava certo em Malaquias e Amós e assim por diante, para provar isto. A festa das trombetas, 14 de julho de 1964. Notem, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Todos os mistérios deverão ser revelados à noiva pelo mensageiro da igreja de Laodiceia. Alguém tem uma Bíblia na versão revisada?
Se você tem, vocês notarão lá onde diz o anjo, diz entre parênteses, a águia. A águia, está vendo? Uma Brana faz, está vendo? Está vendo? O mensageiro, a igreja de Laodiceia. Vejam Apocalipse 10, 1 ao 7. Apocalipse, ou São Lucas 17, 30 diz que onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Que corpo é esse? O corpo, palavra do Filho do Homem. A mensagem do nosso dia. Deus revelando, posicionando seu povo, sua noiva, a totalidade da palavra. Se todas essas citações, todas essas afirmações do irmão Branham aqui não for suficiente para você, eu creio que não tem mais jeito. Não tem outra forma. Para você, então, não tem mais jeito. Realmente está mostrando que você não crê realmente no ministério de William Marion Branham. Você que diz que é da mensagem. Se você contrariar isso aqui, vamos pegar isso aqui, vamos fazer aplicações, vamos fazer deslocações e vamos fazer interpretações, que eles são expert em fazer isso. Não, mas o Mobana quis dizer isso, quis dizer aquilo, tal. Então, William Branham responde: qual a relação entre o anjo de Apocalipse 10:7 e Malaquias 4? Qual a relação entre os dois? William Branham respondeu: não fui eu. Agora, se alguém quer responder por si mesmo, se alguém quer pegar a Bíblia e fazer um apanhado bonito, mirabolante, que chame a atenção para tentar te convencer de uma maneira contrária, aí é entre você e Deus. Está aqui. Está nas tuas mãos. O que você vai fazer com isto aqui? Que eu acabei de ler, que eu acabei de citar. Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a decisão que você vai tomar? Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão, minha irmã, que está vendo este vídeo, tá? Que Deus tenha misericórdia, que Deus possa clarear, porque mensagem aqui não serve para nada. Não serve para nada. Conheço alguns que têm mensagem aqui, tem os selos aqui, tem os trovões aqui, tem tudo aqui. Mas aqui nunca desceu. Porque quando desce aqui, é o que Jesus disse para aquela samaritana: a água que eu te der para beber, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então há uma coisa que acontece de dentro para fora, há uma mudança interior, e o exterior mostra do que está lá dentro. E realmente houve uma mudança, houve uma transformações. Então citar selos, revelações do sétimo selo, dos trovões, citar semente da serpente e tantas outras coisas profundas, sabe, teofanias, na mente, não resolve nada. Não resolve nada. As ações é o que mostra realmente que aquele homem e aquela mulher é um revelado de Deus. São as suas ações, são as minhas ações, as nossas ações é que vai mostrar. Posso pregar bonito, posso fazer o povo chorar, posso entrar em vários assuntos, manipular a ponto de dizer: Deus nos visitou nesta noite. Mas está produzindo o quê? O resultado. Quero ver o resultado disso. Não tem como. O profeta, ele teve que ter uma experiência, ele teve que ir para a sarça, ele teve que ter um encontro. O Branham teve que ter um encontro. Deus teve que moldar o William Branham.
Ele disse assim, o meu espírito não serve. Por quê? Ele disse, o meu espírito não serve, nem o meu espírito não serve, ele disse. Então a coisa não está, na carne piorou, no espírito algumas coisas pode até acontecer, mas a questão está na alma. Por isso que a Bíblia fala que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Vai até a divisão das juntas e medulas. Quer dizer, vai além das juntas, das medulas, ela vai lá na alma. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Então a palavra, a mensagem, ela tem que entrar lá na alma, porque quando ela entra lá na alma, na semente eleita, algo lá dentro responde, eis-me aqui, Senhor. Porque a Bíblia diz a alma que pecar. Não diz o espírito, não diz a carne, é a alma. Lá na alma, lá está a semente de Deus, é lá dentro do coração. Receber essa mensagem e se alegrar no espírito, e tá cheio o mundo inteiro, gente se alegrando no espírito. Essa mensagem, irmão, há uma unção, há uma unção através dessa mensagem. Assim como na Bíblia Sagrada, é a palavra, o que contém aqui a palavra de Deus, entendeu? Há uma unção que envolve quando você lê a palavra de Deus, quando você cita a mensagem de Deus. Deus é responsável, algo acontece ali. Mas não é isso, somente isso. Não era só Israel sair do Egito, passar pelo deserto e sinais e maravilhas. Não, agora não estou mais no deserto. O deserto ficou para trás. Agora eu estou em Canaã. Mas quando chega em Canaã, Josué posiciona cada tribo no seu lugar. Cada tribo tinha que estar no seu lugar. Ó, você vai criar gado, você vai criar ovelhas, você vai plantar milho, ó, você vai fazer isso, você vai mexer com isso, com aquilo. Josué posicionando cada um no seu devido lugar. E o irmão Borna fala que um homem fora do seu posicionamento, uma mulher fora do seu posicionamento na palavra, ele nunca vai ser bem sucedido. Eles não poderiam fazer o que foi estabelecido para eles. Então o que essa mensagem está fazendo nesses últimos dias é posicionando cada eleito, despertando cada eleito. Você está entendendo? Mensagem não é religião. Não é uma religião. É uma religião, tem um profeta, que o batismo, Santa Ceia, e tal. Tudo bem, é um início. Mas a mensagem não é uma religião, entendam isto. A mensagem é Cristo se revelando hoje no meio do seu povo, através da sua palavra. Deus tirando todas as escórias, tirando todo o humanismo. Moisés, você está diante da sarça, tira a sandália dos teus pés, tira suas vestes eclesiásticas, tira a sua sabedoria humana, tira o seu ego, rapaz. Ah, mas eu tenho toda a sabedoria do Egito, eu fui treinado nisso, treinando aquilo, não serve para nada. Paulo, caia do cavalo agora. Paulo caiu do cavalo diante da coluna de fogo, teve que cair todos ali, os seus diplomas, caiu por terra. E ele teve que desvencilhar de tudo aquilo para que Deus pudesse trabalhar na sua vida. E é o que Deus está fazendo isto. Deus quer fazer isto hoje. E está fazendo isto, preparando um povo no qual ele vai habitar ali, no qual ele vai manifestar ali, no qual grandes coisas ele fará através deste pequeno grupo, este pequeno rebanho. Eu não vou estender para não sair muito fora do assunto aqui, mas já gostaria muito de entrar em um outro assunto. O que Deus fará com esta noiva. E já está preparando ela para isto. E Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Embaixo está meu telefone. Aí, estou à sua disposição. Deus te abençoe e até uma próxima vez. Se o Senhor assim nos permitir. Amém.